Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos falando diretamente do 4º Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil e do 11º Congresso de Processo de Florianópolis. Meu nome é Edgar Galilhetti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar nessa gravação de hoje. Nós temos aqui uma mesa histórica, né, hoje fazendo parte aqui da nossa gravação, o professor Antônio do Paz Cabral, né, doutor Hermes Zanetti e o doutor Leonardo Carneiro da Cunha. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço aqui. Eu já passo para o doutor Antônio do Paz Cabral para fazer as suas considerações iniciais. Bom, obrigado, Edgar, a você, a OAB de Santa Catarina, vocês sempre com projetos inovadores e agora botando um conteúdo de qualidade para os advogados também nesse canal, né, para o pessoal ouvir em outras oportunidades, no carro, fazendo ginástica. Então é sempre uma outra oportunidade para a gente estar trazendo outras discussões aqui. O evento está maravilhoso, uma organização impecável, uma acolhida muito calorosa do pessoal aqui de Santa Catarina. Os debates estão de altíssimo nível e acho que toda a advocacia tem muito a ganhar com esses dias aqui de discussões. Muito obrigado. Zanetti, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui, Edgar, um prazer estar mais uma vez nesse congresso. Fiquei um tempo de recesso sem participar e com muita alegria percebo que o congresso está cada vez maior, um congresso cada vez mais impacto, com temas mais interessantes e trazendo aquilo que importa para o advogado no cotidiano do foro, aquilo que importa para quem atua na resolução de problemas e também, ao mesmo tempo, os novos temas, aqueles temas que estão agora aparecendo, que estão emergentes e que o advogado precisa conhecer, ter formação para saber lidar quando esses problemas acontecem no dia a dia. Realmente, como mencionou o professor Cabral, a iniciativa de fazer um podcast é muito feliz porque dá a oportunidade de aprender com conteúdo mais leve, mais dialogado, e é um exemplo a ser seguido. Então eu queria parabenizar a OAB de Santa Catarina, parabenizar também o nosso querido amigo Pedro Miranda por esse congresso que está realmente fantástico e dizer que é uma alegria estar aqui. Que bom. E uma ideia também que a gente teve quando montou esse estúdio foi de tentar levar esse conhecimento para as pessoas que não puderam participar. Hoje nós temos 2.700 pessoas aqui, mas tem muitos tantos outros que gostariam de estar aqui e não puderam, então através desse podcast aqui, eles podem ter um pouquinho da ideia do que foi a magnitude, do que está sendo, na realidade, a magnitude desse congresso. Doutor Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edgar. Eu me alinho aos colegas sobre o que disseram, da magnitude do evento, e acrescento um detalhe interessante. Esse evento deste ano comemora os 10 anos da aprovação do Código. Então, das algumas palestras que eu pude assistir, percebi que houve um diagnóstico para mostrar que o Código realmente está vivo, que ele vem sendo aplicado, algumas regras funcionam, outras precisam de algum ajuste. Então, é um momento de balanço importante que nós percebemos aqui no Congresso, que tem sido realmente um sucesso, como Cabral e Zanetti destacaram já. Muito obrigado. Bom, eu acho que assim, um tema que poderia unir o interesse dos nossos 3 convidados aqui seria o processo estrutural, né? E aí, não sei se começamos pelo Cabral, dando uma... A gente pode começar com o Zanetti. Com o Zanetti também, Então, o professor Zanetti dando uma visão geral e depois cada um dos nossos entrevistados aqui, dos nossos convidados, vai dando as suas contribuições. Maravilha. Bom, o processo estrutural é um tema realmente palpitante, né? Um tema que está presente, seja na advocacia privada, seja na advocacia pública, entrou no nosso cotidiano, tem uma função muito importante porque trata de temas que são mais complexos, né? O que nós dissemos do processo estrutural sempre é que ele tem como característica lidar com litígios multipolares, policêntricos, ou seja, que tem muitas partes envolvidas, que tem muitos centros de conflito. Às vezes o advogado pensa, bom, mas ele vai tratar só de processos coletivos, mas na verdade o impacto que tem nas lides individuais e às vezes no caso concreto que o advogado tem diante de si, também é muito grande. Então ele precisa conhecer esse processo estrutural e saber como se comportar no cenário em que esses processos estão cada vez mais significativos. A gente pode dar exemplos da saúde, pode dar exemplos da educação, pode dar exemplos até mesmo do direito consumidor, que são cada vez mais frequentes, temas que são tratados como processos estruturais. Eu falei no Congresso sobre cooperação
E cooperação é um instituto novo do CPC, veio no artigo 6º do Código de Processo Civil como princípio, está espalhado ao longo de todo o código, e a cooperação se torna muito importante no momento em que nos processos estruturais, justamente por envolver diversos atores, a forma de solucionar os problemas já não é mais aquela antagonística, não é mais aquela de conflito, é a de buscar soluções. Por acaso, tanto Cabral quanto Leonardo escreveram um texto juntos chamado Advocacia Colaborativa. Então nós precisamos de uma nova advocacia para enfrentar esse novo tipo de problema. Então nós estamos aqui com as pessoas certas para conversar sobre esse tipo de advocacia. E o que o Zanetti colocou é muito importante porque, especialmente no processo estrutural, essas articulações de cooperativas, autocomposição, etc., se demonstram fundamentais. Hoje, cada vez mais, quando a gente vê problemas complexos postos no judiciário, a gente vê que o procedimento da lei legislado não é o procedimento ideal para lidar com esses conflitos. Ainda mais quando eles envolvem ações individuais e coletivas, problemas de políticas públicas e problemas individualizados. Então, quando há uma pleiade de problemas envolvidos dentro de um mesmo macro litígio, quanto mais autocomposição a gente tem, melhor vai ser a solução. E, portanto, há uma necessidade de a gente construir esses caminhos e construir essa cultura de busca de consenso, de autocomposição, também na advocacia, porque nós fomos, durante décadas, criados, lecionavam para a gente nas faculdades que processo era disputa, era uma briga, uma guerra. Então, o consenso ficava um pouco fora desse universo de preocupações do advogado de contencioso. Hoje não. Hoje a gente sabe que a melhor solução para o conflito é aquela que as próprias partes se envolvem e as próprias partes constroem. E nos processos estruturais, nos processos complexos, isso é um dado fundamental. Eles não vão avançar sem uma atividade engajada de busca de consenso, de construção de soluções. E embora a gente divirja, num processo contencioso, a gente divirja sobre quem tem o direito material, a gente pode achar espaços de consenso, inclusive sobre os procedimentos que vão ser seguidos para encontrar quem tem o direito material. Aqui no Congresso eu falei de um aspecto dessas articulações cooperativas hoje, que são as redes de advogados. Cada vez mais a gente começa a perceber que nos grandes litígios existem redes de litigantes e advogados que vão se formando. Essas redes às vezes são mais formalizadas, às vezes são informais, às vezes elas aparecem no processo, às vezes elas se constituem fora do judiciário, mas com o objetivo de interferir no conflito. Então é importante a advocacia também conhecer esse fenômeno e trabalhar melhor essas articulações. As parcerias entre advogados são muito antigas, mas elas estão adquirindo características diferentes. Dominar essa ferramenta é importante para os advogados, para que eles possam saber as implicações, os efeitos processuais, tributários, comerciais, até éticos, disciplinares na sua atividade profissional, mas também porque isso abre um mercado para os advogados, para atuar na formação dessas redes, na constituição e na formalização dessas redes. Então, eu procurei salientar esses aspectos e um ponto que contata esses temas, como o Zanetti estava falando, é que as redes são cooperativas e elas também têm sido verificadas na prática nos processos coletivos e estruturais. Um locus, digamos assim, um lugar onde a gente verifica com frequência na prática a constituição dessas redes. Então, tomara que a galera comece a se entusiasmar sobre esse tema, se informar um pouco mais, para que eles possam também aproveitar as oportunidades que aparecem nesse campo. E o interessante é, dando algum passo mais atrás, nós podemos perceber que o processo estrutural é aquele que se destina a resolver um problema estrutural. E isso muda a forma de enxergar o processo, porque as normas processuais foram concebidas para uma realidade diferente, um processo em que eu quero uma decisão que resolva para mim. Como a gente está diante de um processo que tem um problema estrutural e aquilo precisa ser reestruturado, a ideia procedimental que foi concebida tradicionalmente não foi para essa situação. É por isso que tanto Zanetti e Cabral falam da consensualidade e da necessidade de rede de diálogos. E isso quando nós examinamos o processo estrutural, e veja que o processo estrutural ele pode envolver uma disputa pública
ou uma disputa que não seja de ambiente público. Um processo de falência, já trabalho sobre isso, é um processo estrutural, porque ele é de recuperação judicial também, sobretudo de recuperação. Ele está ali para reestruturar uma situação que não está boa. E vejo que a lei de falência de recuperação judicial foi alterada há poucos anos para trazer o ambiente de consensualidade para ela. Então, no meio da falência, é possível que um grupo de credores, né, junto com a própria empresa recuperanda, né, sejam encaminhados para uma mediação, ou sejam encaminhados para uma arbitragem, para uma discussão paralela. E isso não era pensado normalmente na própria recuperação judicial. Numa disputa pública, imagine que o Ministério Público, né, propõe uma ação para a reforma de um hospital, ou a reforma de um museu. É muito comum acontecer isso. É uma demanda estrutural, está se querendo reestruturar uma política pública que não vem sendo implementada ou que está mal aplicada. E aí é comum nós vermos na prática o Ministério Público, o determinado legitimado, propor ação para que o juiz conceda uma tutela provisória a fim de que a reforma seja feita em 30 dias. Isso é absolutamente inviável. Em 30 dias não reformo nem o banheiro da minha casa. Quanto mais um ambiente, né, um hospital público, um museu, ou uma praça, enfim, ou a implementação de uma política pública efetivamente. Então, a necessidade do diálogo é importante, sobretudo nessa situação de implementação de política pública, para que o juiz entenda, né, o problema e que seja apresentado um plano, porque para reunir os profissionais, fazer uma licitação, ou até mesmo dispensar a licitação, o juiz não tem a noção de qual prazo isso deve ser implementado. E isso nos leva a uma série de outros assuntos, como a deferência administrativa, a necessidade de respeito às capacidades institucionais, né, e também a necessidade de examinarmos as fontes normativas que nós temos. E eu falei hoje na minha exposição, né, sobre a relação do Código com outras leis, que é um tema que nos remete mais para a teoria geral do direito e independe do Código, diferentemente do que eu já escrevi com Cabral e com Fred. Nós já escrevemos sobre o intercâmbio de procedimentos, né, de técnicas procedimentais, porque há previsões no Código que permitam isso, mas a relação normativa, a relação entre normas, já era um problema que antecedia o Código, não depende do Código atual. E vejam que nesse movimento, desde 2004, quando o CNJ foi criado, o CNJ vem desenvolvendo um papel importante, né, no ambiente normativo. Há uma série de resoluções e recomendações. Para se ter ideia, só para lembrar, o plantão judiciário hoje é disciplinado por uma resolução do CNJ. Então, como é que nós convivemos com Constituição, Código de Processo Civil, leis esparsas, resoluções do CNJ? Então, e no próprio processo estrutural, há resoluções do CNJ, há leis específicas, há um modelo de justiça multiportas que se falou aqui também em outros painéis. Tudo isso mostra a riqueza desse tema e a quantidade de material que nós temos, mostrando a sofisticação e a dificuldade, até mesmo hermenêutica, para a solução disso. Mas no âmbito processual, ou no âmbito procedimental, o que Cabral e Zanetti disseram é muito importante, porque nós precisamos aí não só do consenso, né, na solução, mas no consenso, muitas vezes, no procedimento. E aí entra a ideia também dos negócios processuais, da cooperação, como um elemento de contribuição para que o procedimento seja arranjado, no bom sentido do termo, né? Pode haver um elemento pejorativo aí na expressão arranjado, mas arranjado ou adaptado para a realidade do procedimento estrutural. Edgar, esse comentário do Léo me fez lembrar aqui a ideia de que nós estamos vivendo um novo espaço de exercício da profissão. Então, eu costumo dizer que o Ministério Público, eu sou membro do Ministério Público, é uma advocacia de interesse público. Então, vou incluir também o Ministério Público nesse espaço. Um espaço de uma refundação da deontologia, da ética da profissão, na medida em que, quanto mais eu puder confiar no comportamento adequado e cooperativo dos demais, melhores resultados todos irão obter. Isso não quer dizer que não tenha
uma estratégia de litigância, isso não quer dizer que não tenha um confronto do ponto de vista das teses de direito material, isso quer dizer que a preparação da argumentação e o trabalho conjunto é para a solução do problema. Cada um defendendo até, como disse recentemente um advogado do Espírito Santo no evento similar a esse que estava acontecendo no Espírito Santo da Semana da Advocacia, o Bruno de Pinho, a advocacia é o exercício racional da parcialidade, mas um exercício que é racional. E porque racional é cooperativo e tem uma ética que precisa ser preservada e acaba sendo uma mudança cultural em relação ao momento anterior, porque a gente percebe que essa ética cooperativa dá melhores resultados para todos. Eu gostaria de propor uma questão aqui, talvez a única pergunta que eu vou fazer, né? Mas é assim, porque os problemas estruturais, da forma como a gente os nomina hoje, sempre existiram, né? Então não é uma novidade que os problemas tenham surgido, né? Mas quer me parecer que há uma nova abordagem, né, tanto de parte do Estado para esses problemas, quanto de parte da advocacia. E aí a minha pergunta é assim, onde é que foi o ponto de viragem, né, para a gente começar a entender que esse tipo de demanda necessita de uma abordagem diferente? Olha, boa pergunta. Eu não sei exatamente qual é o ponto onde isso virou, mas houve, em algum momento, há cerca de uns 10, 15 anos atrás, começou a haver um sentimento de que o que a gente vinha fazendo judicialmente para o antigo controle judicial de políticas públicas não estava funcionando. O antigo controle judicial de políticas públicas era aquele em que os problemas complexos envolvendo as políticas públicas eram levados ao juiz e o juiz achava que ele poderia resolvê-los com as técnicas processuais do processo civil que foi pensado para problemas individuais. Então, com decisões condenatórias, tutelas retrospectivas, com decisões de uma tacada só, em que se pensava que numa canetada a gente poderia resolver o problema. Só que, como os colegas salientaram, os problemas estruturais são multipolares, eles envolvem interesses muito variados. Quando envolvem poder público, ainda estão envolvidos questões orçamentárias, de licitações e de contratação de pessoal, etc., que atraem uma sistemática completamente diferente. Como é que a gente pode pensar em resolver problemas dessa complexidade com uma decisão isolada? Ou como podemos resolver problemas envolvendo a fazenda pública quando os bens públicos são impenhoráveis? Então, com uma sentença condenatória, a gente não conseguiria, numa fase de cumprimento de sentença, obter os bens por penhora ou depósito, porque há uma dificuldade envolvendo aquele tipo de sujeito, daquele tipo de processo, a fazenda pública, que não vai responder aquelas regras tradicionais pensadas para a litigância individual. Então, essa experiência acumulada, e o Brasil tem muita experiência acumulada com o controle judicial de políticas públicas, começou a gerar um sentimento, eu acho que a partir da doutrina e da jurisprudência, que algo diferente era necessário. E o Código de Processo Civil de 2015 foi talvez um grande marco, porque essas técnicas que hoje a gente usa nos processos estruturais não estavam disciplinadas na nossa legislação do processo coletivo. Quando veio o Código de Processo Civil, nesse diálogo de fontes a que o Leonardo falava, a gente começou a trazer para o processo coletivo técnicas processuais previstas no CPC. E aí eu acho que foi uma grande virada, porque a gente passou a ter um marco normativo, uma lei, que nos permitia essa riqueza de técnicas aplicáveis para o controle judicial de políticas públicas. Já havia, né, essa nomenclatura usada na doutrina de processo estrutural, e o processo estrutural começou a ganhar esse contorno. Algo que não fosse tão imperativo, truculento, mais voltado para a autocomposição, com técnicas de decisões parciais, incidentais, decisões com reserva, decisões em cascata, que também nunca tinham sido pensadas antes, porque o mérito era infracionável, e hoje o CPC permite o fracionamento. Então, o CPC trouxe técnicas que falavam ao coração do que se sustentava, que era necessário para esse tipo de processo. Então, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, juntou uma necessidade normativa que a gente tinha com o advento do código, e um código que
tem essa característica. Ele é um centro normativo sem exclusividade e que dialoga com outras leis esparsas. E foi esse o caminho que a gente encontrou para que as técnicas desse processo estrutural chegassem na ponta. E realmente, parece que pode ser aí o ponto de virada, justamente com a edição do CPC. Mas, de fato, Edgar, o problema sempre existiu. A gente sempre fez controle de políticas públicas, né? Só que a gente estava fazendo de uma maneira que não era ideal. Eu acho que hoje a gente evoluiu muito na forma de conduzir esse tipo de processo. Não sei o que os colegas poderiam apontar, assim, como... Eu arrisco dizer, Edgar Cabral, Zanetti, que tudo começou com a necessidade de eficiência. A gente sabe que a Constituição foi emendada, acho que o princípio da eficiência entrou em 98, talvez, não me lembro agora o ano exato. E aí começou a haver uma preocupação doutrinária. Acho que foi a emenda 19, né? Começou a haver uma preocupação doutrinária muito grande com a eficiência. E havia uma dificuldade de dizer qual o conteúdo desse princípio da eficiência. Como hoje no CPC também, né? Pois é. Mas vejam que todas essas ferramentas que nós estamos mencionando aqui são concretizações da eficiência. Então, a cooperação judiciária ou a própria cooperação interinstitucional, que é um caminho interessante também para o processo estrutural, é a concretização da eficiência, né? Então, a gente vê na iniciativa privada empresas se consorciarem para prestar um serviço melhor para o cliente, se fazerem joint ventures, e isso torna o serviço mais eficiente, o cliente é atendido melhor, porque no setor público isso não pode ser feito. Então, concordo com o que Cabral disse, foi se percebendo que o processo era insuficiente para resolver o problema que sempre existiu, como você alertou, mas não havia eficiência. E algumas ferramentas foram trazidas para o código para tornar o procedimento mais eficiente. Isso pode ser muito bem aproveitado para o processo estrutural, porque veja o exemplo a que eu me referi. O juiz concede uma tela provisória para reformar uma cadeia pública, um hospital, um museu, em 30 dias. Isso é absolutamente ineficiente. Aí vai haver absolutamente, enfim, inoperante. Vai haver um recurso, vai ficar se discutindo isso, multa sendo imposta, bloqueio em conta pública porque não foi cumprida a decisão, e nada se resolve. E nesse período todo de discussão, se tivesse havido uma audiência com a apresentação de um planejamento, destaque de verba orçamentária, que muitas vezes já está disponível, mas ainda não há um planejamento para fazer isso, o tempo que se estava discutindo para saber se aquela decisão deve ser mantida ou não, né, se a multa deve ser cobrada ou não, qual o valor dessa multa, já se tinha iniciado alguma coisa a ser feita, né? Então, o processo tradicional de termos buscar uma decisão, e aí talvez eu esteja sendo excessivamente retórico de dizer que o código atual mudou esse paradigma, nós não estamos em busca de uma decisão, mas sim de uma solução. Pode ser aqui um jogo de palavras, mas na verdade, a definição de uma estrutura mais eficiente, e a própria ideia da justiça multiportas reforça isso. Pode ser que o judiciário não seja o melhor caminho naquela situação que é estruturante ou reestruturante, e a gente possa, talvez, ir para a porta do Tribunal de Contas ou de algum órgão, né, fora do judiciário, né, assim como o próprio Tribunal de Contas, que resolva melhor isso, né, que seja acionado para atuar de forma mais eficiente. Eu acho que talvez a mudança tenha começado, volto a dizer, arrisco dizer que tenha sido a eficiência, a preocupação com a eficiência. E no âmbito administrativo, no âmbito do direito administrativo, depois da eficiência, começou-se a estudar a administração dialógica, né? Que é aquela que precisa de diálogo, né? Que é aquela que precisa de consenso, e o ambiente de consensualidade também se espraiou para o processo, né? E tudo termina confirmando, e isso termina confirmando tudo que está acontecendo, né? Talvez essa tenha sido a virada, da forma como, virada morfológica, né? Como o Fred está gostando de dizer agora, da análise disso tudo, né? Eu acho que é legal citar o Fred, porque o Fred tem uma metáfora que ele usou muito no início das falas dele sobre o processo estrutural, que é a ideia do Maslow, né? Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, essa metáfora mostra que nós não tínhamos uma ferramenta adequada ou um conjunto de ferramentas adequados para lidar com os problemas estruturais. Os problemas sempre existiram
e nós íamos tentando soluções. Muitas delas foram surgindo. A doutrina começou a prestar atenção nisso mais ou menos por 2013, quando Sérgio Ehrenhardt, Marco Félix Jobim, Jordão Violim escreveram sobre o tema. O Sérgio Ehrenhardt, se eu não me engano, foi o primeiro a publicar um artigo. Depois nós tivemos a tese de doutorado do Marco Félix Jobim e a dissertação de mestrado do Jordão Violim. Todos já pensando esse problema. Depois seguiram muitos outros. Hoje existe uma verdadeira aluvião de textos sobre esse assunto do processo estrutural. Mas o tema foi amadurecendo tão rápido nos tempos recentes que nós agora, essa caixa de ferramentas começou a ser organizada também normativamente. Eu quero chamar a atenção disso que o Léo mencionou. Nós temos hoje uma recomendação do CNJ, que é a recomendação número 163, nós temos uma recomendação do CNMP, da Corregedoria Nacional do CNMP, então para a magistratura, o que atinge todos os advogados, todos os membros do Ministério Público, todos os defensores, porque todos peticionam perante o juízo. E também o próprio Ministério Público iniciou a regulação dessa matéria, no CNMP, mas nós temos também um projeto de lei do Senado Federal, que foi relator o Edilson Vitorelli, que é um outro grande autor dessa matéria de processo estrutural, no qual essa caixa de ferramentas está organizada, com todas as boas práticas, todo este avanço cultural que nós fomos tendo ao longo do tempo já está cristalizado nesse PL. Esse é um PL que pode servir de referência para quem tiver interesse em ter uma primeira aproximação sobre essa caixa de ferramentas que está à disposição para quem quer resolver problemas estruturais. E temos também, eu queria citar, por fim, um precedente normativo do STF, do ministro Luiz Roberto Barroso, relator desse caso, que é um caso de saúde do Rio de Janeiro, no qual o Ministério Público e uma ação civil pública tinha pedido reforma de um hospital e realização de concurso público. E levou a questão até o STF, o Estado do Rio de Janeiro, e discutindo se poderia ou não haver intervenção em políticas públicas. E veja qual foi a decisão do STF, por maioria, num primeiro momento, mas que acabou hoje sendo o entendimento do STF, porque depois o ministro vencido acabou se conformando ao entendimento do ministro relator. A decisão foi: o Ministério Público pode controlar políticas públicas. No Brasil, o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário pode acontecer. Isso só deve acontecer quando for uma falha grave de serviço, quando tiver essa falha grave documentada, provada. Deve se preocupar com as questões orçamentárias para que exista orçamento para transformar. Deve se preocupar, quando tiver nessa discussão, com as capacidades institucionais, o que foi mencionado pelo Léo, quer dizer, a ideia de que a gente precisa ter, para resolver o problema estrutural, pessoas que tenham aquela expertise, que conheçam aquele ramo. O judiciário deve buscar essas pessoas para dentro do processo. Para isso, deve montar não mais uma decisão de resposta única, como mencionava o Cabral, não mais uma decisão que pareça formalmente resolver todo o problema, construa um hospital em 30 dias, realize o concurso público em um ano, mas uma decisão que realmente procure fazer um plano estrutural. Isso muda até a própria noção que a gente tem de pedido no processo civil. Eu já não vou mais pedir para construir um hospital e para realizar concurso público. Eu vou pedir para que seja reconhecido o problema estrutural, que seja estabelecida uma meta de solução daquele problema e que então seja fornecido, muitas vezes por aquele que está causando a lesão, aquele que está responsável por resolver o problema estrutural, um plano estrutural. O que esse plano deve conter? E isso já está mais indicado nessa decisão do STF. Deve conter metas claras, indicadores aferíveis e os responsáveis devem ser identificados. Quem deve fazer o quê? Então, essa maneira que nós estamos utilizando essa tecnologia é para não só enxergar o problema, mas para pensar em soluções efetivas para o problema. Não mais pensar que a solução
meramente da decisão judicial seja uma solução passe-patou, que resolve o problema como que num passe de mágica. Enfrentar o problema com a sua verdadeira complexidade e resolver ele de maneira planejada. Eu não sei se nós somos os melhores em planejamento, mas eu acho que nós estamos avançando, pelo menos do ponto de vista de ferramentas processuais para isso. E a conclusão, Edgar, que fica, me parece disso tudo, é que no processo estrutural, a gente primeiro tem que identificar qual é o problema estrutural e fixar a meta a ser alcançada. E a partir daí, tudo vai ser estruturado dentro do processo estrutural. Quais são as atividades, a quem cabe o quê, se vai haver cooperação, inclusive interinstitucional, e tudo o que já foi dito. Muito bem. Então, a gente poderia ficar aqui quantos dias falando sobre isso, né? Eu acho que o tema é interminável, né? Mas, enfim, né, eu acho que o objetivo aqui era a gente reuni-los e cada um, né, fazer um apanhado geral aí do que foi a sua exposição, e eu acho que esse objetivo está bem atingido. Então, né, eu agora deixo a palavra livre com os senhores aí para fazer a sua despedida, né, tocar algum ponto que a gente deixou de falar, né, ou simplesmente, né, fazer uma saudação final aí aos nossos ouvintes e espectadores. Bom, obrigado a você, Edgar, todo o seu staff aqui, né, a ESA, a OAB de Santa Catarina, e parabenizar a todos vocês na pessoa do Pedro Miranda de Oliveira, professor, advogado, que é o grande motor desse evento, né? E agradecer pelo convite. Então, todos de parabéns. Espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar aqui e continuar esse diálogo. Obrigado. Teremos com certeza. Professor. Faço minhas as palavras do professor Cabral. Agradecer essa oportunidade de estarmos juntos e esperar que não seja mais do que um até logo, que bem cedo nós estejamos juntos novamente. Muito obrigado. Eu queria aproveitar a palavra final para dar um exemplo de um processo estrutural que pode ilustrar bem tudo que a gente conversou aqui. Lá no meu estado, em Pernambuco, tem uma cidade conhecida, que é junto a Recife, chamada Olinda, e há algumas ações civis públicas propostas para reestruturar a política pública de contenção de morro. Olinda é uma cidade que tem vários morros, e na chuva há muito deslizamento, e aí, às vezes, com resultados trágicos. São duas varas de fazenda pública lá. A ação foi proposta contra o município de Olinda, e as juízas, muito interessante, fizeram um acordo de cooperação, chamaram o Estado, a Defensoria Pública, várias secretarias, e convocaram o desembargador e professor Edilson Vitorelli, do TRF da 6ª Região, foi mencionado aqui por Zanetti, como juiz consultor, que é uma ideia muito bem definida pelo professor Cabral na sua tese de titularidade, e tem sido uma experiência muito interessante. Então, a minha única preocupação é que alguns desses processos sejam intermináveis, né? O processo não termina, porque está sempre sendo necessário revisitar a estruturação, a reestruturação. Enfim, queria aproveitar o momento final para dar esse exemplo e ilustrar o que a gente conversou e apresentar essa figura interessante do juiz consultor, né, que é uma figura que está sendo estudada ainda e está no meio termo entre um perito, entre um amicus curiae, é alguém com experiência no assunto. Coincidentemente, era um desembargador, mas podia ser um professor ou uma outra figura. Para ilustrar o que a gente disse. E queria aproveitar também para dizer que foi uma satisfação voltar a Florianópolis, né, e, sobretudo, presenciar o sucesso, mais uma vez, do evento, que bateu, mais uma vez, recorde de público, e espero que tenha vida longa, e se eu puder, se Pedro se lembrar de mim, me convidar novamente, estarei aqui. Eu tenho essa dificuldade de negar. Se ele não lembrar, eu lembro ele. Então tá bom, tenho só que agradecer, né, professor Cabral, professor Zanetti, né, professor Leonardo, aí pela gentileza, né, a gente já está bem adiantado da hora aqui, mas mesmo assim encontraram ainda um gás para falar um pouquinho sobre os temas que trataram nas suas palestras, né, para a advocacia catarinense. Então, agradeço, né, em nome da advocacia catarinense, agradeço em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, agradeço, né, em nome também desse Congresso Brasileiro de Processo Civil, que teve certamente o seu brilho muito aumentado com a presença de vocês aqui, né? Eu tenho que fazer um agradecimento final ao nosso presidente da seccional, doutor Juliano Mandelli, né? Claro, ao Pedro Miranda, que é quem, né, faz com que tudo isso aconteça. Agradeço. Nosso abraço para ambos. O nosso abraço para ambos, né?
E agradeço a nossa equipe técnica que está nos acompanhando até agora, né? E o nosso agradecimento final sempre vai para os nossos ouvintes, né? Aqueles que são os destinatários finais desse nosso trabalho. Então, muito obrigado, né? Encerramos agora mais esse episódio e fica um convite, né, para continuar nos assistindo e acompanhando os episódios. Obrigado à equipe técnica que realmente está briosa aqui até o último momento. Exato, sem eles a gente não faz nada. Não faz nada, não faz nada. Então, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos a Santa Catarina e ao nosso congresso aqui. É uma alegria. Um grande abraço. Um abraço.